A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui com a nossa aula de obreiro aprovado. Haja vista que as aulas passadas houve aí um tanto aí de contradições em chamado dos irmãos. Irmãos achavam que que não é, irmão que foram chamados ou que se chamou, tá? E nesta feita nós vamos aprender as nossas funções. Tem muita gente em lugar errado, tá? Pessoas que são presbítero, que estão na porta, que não tem problema. Pessoas que são cooperador, que estão no púlpito. Hoje é normal todo mundo ser pastor. Ninguém quer ser copeiro, ninguém quer ser aí auxiliar. Todo mundo quer ser pastor. E uma classe aí que não quer nem mais ser pastor, quer ser apóstolo. Aqui um dia vamos ter semideus, Hércules aí, e Zeus e tudo mais, né? Não leva a sério não, é só uma brincadeira, para descontrair. Nós vamos estar falando um pouquinho aqui na página de número 6, o obreiros e as suas atividades. Tem muita gente que assume aí um papel e depois que ele assumiu, que ele vai perguntar para que serve, totalmente distorcido da Bíblia. Tá ok? Você precisa, primeira coisa, antes de alguém derramar um óleo sobre a tua cabeça, em posição de mão, é saber o que você vai fazer. Você vai aí ir para o matadouro e depois se perguntar onde que eu estou? Não, claro que não. Você tem que aprender, porque tem muita gente exercendo função aí que nem sabe. Tem pastor aí que está no nosso grupo, por exemplo, em outros grupos também, que é pastor e não sabe o que é pastor, tá? Nesse nunca viu falar que é pastorear. Não serve para pastorear. Você tem que voltar a ser auxiliar, ser diácono, e ser presbítero, evangelista e ser pastor. Tem pessoa que já sai de membro a pastor, outros já recebe o apelido por pastor e leva a sério ainda, né? Mas vamos lá, tá certo, querido? Vamos lá. Alguém está te apelidando de pastor e não aceite, tá? Ok? Você não é pastor, tu é simplesmente obreiro, você é um diácono, é que você gosta do nome? Então espera o nome aí, vai chegar a tua vez, viu? Enquanto Saul era rei, Davi era simplesmente pastor de ovelha. Saul, quando parou de ser rei, aí sim, Jessé coloca ele no meio ali dos seus irmãos, diante de Samuel, e unge a rei. Aí sim ele era rei. Antes não, ele era escolhido de Deus, porém ele era pastor de ovelha. Quando ele assumiu como rei, então aí ele passou agora a ser rei. Antes era pastor de ovelha. Então assim, concorde com aquilo que Jesus te chamou. Fique tranquilo, se você tem chamado, Deus vai cumprir. E outra coisa, tem gente que está aí como pastor auxiliar só porque recebeu o nome de pastor, quer que o pastor presidente morra porque na mão dele as coisas vai melhor. Na tua mão vai fechar a igreja, tá? Então vamos lá. Eu falei para vocês que nessas aulas aqui, nessas aulas de obreiro aprovado, vocês iam apanhar até um pouco, né, irmão? Nós íamos aprender aqui um com o outro, tá? Vamos lá, querido. Obreiros e suas atividades. Olhando por uma visão de hierarquia, a vida inicial de um obreiro deve ser de auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, bispo, apóstolo, se existisse, você está entendendo? E assim por diante. Funções. Auxiliar. São aqueles obreiros membros da igreja de bom testemunho ativo nos trabalhos do templo central e congregações. São auxiliares aprovados por Deus, pelo pastor presidente e pelo ministério geral da igreja. Muitos atuam próximo ao púlpito e à administração da igreja como auxiliares do pastor ou dirigente de congregação, ajudando na realização dos trabalhos da igreja. Lembrando, esses trabalhos da igreja vai desde lá de limpar o templo, capinar o terreno da igreja, tá? Eu estava pastoreando no Acre, cheguei na casa de um obreiro, ele falou: pastor, não repara não, fui passar por cima de uma tabinha que não dava 20 centímetros para entrar na casa do indivíduo, e um monte de terra na frente. Ele falou: esse cascalho está aí há 6 meses, e eu preciso espalhar o cascalho, mas não estou tendo tempo. Era desempregado, atuava na igreja em vez em quando e não tinha tempo. Eu cheguei na reunião de obreiro, ele foi suspenso do cargo de auxiliar. Se ele não domina bem a casa dele, como é que ele vai dominar alguma coisa na igreja? Certo? Algumas irmãs que querem servir aí como diaconisa, chega na casa de fralda de menino, até da porta na cozinha. Como é que ela pode ser aí uma auxiliar ou na igreja, uma diaconisa, certo? Aí diz que importa servir a Deus. Como é que se você não obedece o teu marido e teu pastor, que você vê como você vai obedecer a Deus, minha irmã? Então assim, está reprovada, você não serve para ser auxiliar, tá? Vamos lá. Muitos atuam próximo ao público, como eu lembro aqui. Obreiros que têm vocação ao crescimento ministerial na igreja, que serve o papel social
do auxiliar da igreja, tá ok? Auxiliam em função diversas na igreja, como porteiro, secretário, tesoureiro, regente, assistente de mocidade, dirigente do círculo de oração, zeladores e etc. Obreiros auxiliares da igreja é um forte candidato ao diaconato, quando principalmente exerce essa função, ser de título de diácono. Paulo disse isso. Se servir bem como obreiro, aí vai como diácono. Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 a seguir, tá? E agindo bem como diácono, alcançará para si uma posição melhor. Não você que é pastor, que está no grupo aí, que é presidente, não consagre ninguém porque o cara é dizimista, tá? Você está afundando a vida dele e indo para o inferno com ele, tá ok, amado? Não venda ministério, você não tem função, você não tem unção para dar para ninguém, nem muito menos vender, tá? Dimas, tá? O mágico que queria comprar a unção de Paulo, e como Paulo expulsava demônio, Paulo já negou imediatamente, porque é conquistado em Deus, tem que ter chamada, meu irmão, tá? Você tem que ver com o camarada aí, ele que quando apresenta você, ele se apresenta aí como um empresário, e logo o camarada até fala em negócio estranho, diz: você tem chamado, meu filho, toma vergonha. Você tem que entender que tem que orar antes de Deus falar com você para ungir alguém aí, ore primeiro. Tá? Na eleição dos 7 diáconos para servir a mesa, foi por intermédio de oração. Para colocar Matias no lugar de Judas, foi por intermédio da oração. Então, ore, não unja ninguém por agradar. Já vemos aí pessoas que estão com o ministério acabado, beberrão de cachaça, certo? Fumador de drogas, cheirador de cocaína aí, que é um consagrado a pastor, porque tinham dinheiro para abençoar a igreja, e o pastor disse que ele já era obreiro e acabou, e ungiu e acabou. Então hoje não passam de prostitutos, não passam de drogado, nunca vai se firmar, porque ele não tem chamado. Alguém chamou ele, consagrou ele como pastor por amizade ou porque ele pagou. Ele nunca vai se firmar. A árvore boa não pode dar fruto mau. Não é o que estou falando, é Jesus, tá? Tem muitos pastores por aí ungindo pessoas que ele não vai prosperar, não vai crescer, porque está em adultério, e as pessoas que estão debaixo da maldição dele continuam também maldito. Então reveja aí. Eu tenho tratado muitas pessoas que de pastor, eu preciso voltar para o banco, porque a pessoa que me consagrou é isso e aquilo, entendeu? Então, essa pessoa está maldita. Como coloco a mão cheio de demônio, vou colocar minhas mãos sobre alguém para ungir ele? Pensa bem, pastor, tá? É para você essa dica aí. Vamos lá. Diácono, papel atual do diácono na igreja: atuar na segurança, na organização, na acomodação e na ordem dos cultos e nas reuniões da igreja, tá ok? Esse diácono, mas hoje está investido. Os diáconos querem estar sentados no púlpito. Oh, meu Deus do céu, tá? Os caras até compram um crachazinho ali, em vez de comprar de diácono, eles compram de pastor, certo? Tem diácono aí, eu estava pastoreando uma cidade aqui chamada Campo Novo, em Rondônia, que tem 2 Campo Novo Campo Novo Parecis e Campo Novo de Rondônia. Os camaradas eram cooperadores de uma certa igreja e colocaram um cartaz cheio de fogo atrás, que parecia mais um inferno, e dizendo assim: conferencista internacional, pastor tal. Como eu convido alguém para vir para ministrar na minha igreja, eu tenho o costume de ligar para o pastor presidente. Eu disse: pastor, eu estou recepcionando aqui um pastor fulano de tal. Ele disse: não, eu não tenho pastor por esse nome na minha igreja. Eu disse: tem, rapaz. O cara está com uma carta, ele falou que é carta. O cara tinha adulterado a carta e o cara era cooperador na igreja dele. Então, vigia, tá? Você é diácono, assuma isso, é papel de diácono, certo? Estevão, como diácono, limpava a mesa, servia os apóstolos, servia as viúvas e ainda pregava como ninguém, sem ter vergonha de ser diácono. Então, assuma o que você é. Você é diácono, acabou. Se Deus quiser levantar você como presbítero, amém. Se as pessoas disserem para você: você tem 50 anos aí, rapaz, e ainda continua sendo diácono, você fala: com prazer, entrarei no céu, melhor entrar no céu como diácono do que ir para o inferno como pastor, entendendo? Então observe bem isso aí. Vamos lá. Nesse obreiro e a sua chamada, é muito lindo, irmão, fique tranquilo. Aí a obreiro e a função, se tem apostila, você vai acompanhando aí. Presbítero, eita glória, aleluia. Vamos lá. Os presbíteros ou episcopo, né, tinham várias funções.
que pregavam e ensinavam, oravam e ungiam os enfermos, dirigiam igrejas. Segundo Lucas, os presbíteros já estavam presentes nas igrejas de Jerusalém, onde eram constituídos de cidade em cidade. Tiago e Pedro, em suas epístolas gerais, dirigem-se aos presbíteros. Paulo dirige-se a eles e os chamam de bispos, tá? Outra palavra empregada para designar este mesmo cargo, tá? Que é dado como bispo. Os chamam de bispo, tá? Então vamos entender aqui. Tem pessoas que vai a pastor e a pouco o infeliz vai lá e derrama o óleo. Não estou contra o teu chamado, não. Estou contra a tua ignorância, tá ok? Vamos buscar a função lá. Vamos pegar a linhagem tanto eclesiástica como também a linhagem aí da língua portuguesa. Vamos pegar a linhagem também da igreja católica, que os bispos lá é presbítero também. Aí os caras chegam pastor, aí por vaidade vai lá consagra bispo. Hoje é bispo e bispa, primeiro que não existe bispa, tá entendendo? É incrível isso, é incrível, falta de conhecimento. Então esse negócio de bispo é presbítero, tá? A qual estes têm uma função maravilhosa. Um presbítero bem formado, ele é um pastor. Um presbítero, ele dá ceia, ele serve a ceia. O presbítero, ele unge o enfermo. O presbítero dirige igreja, dirige campo, certo? Um presbítero bem preparado, ele é um pastor, não precisa mais para nada. Mais nada. A maioria das igrejas eram dirigidas por presbíteros, tá? Pedro era presbítero, com muita alegria, tá ok? E muitos outros aí que eram pais da igreja. Quando chamava de presbítero, denominando o nome para bispo, era aquele que era pai, que apacentava várias igrejas. Então aquele bispo era cuidador, certo? Então esse presbítero era uma espécie de pai de líderes, pai de pastores, tá? Por isso que a decisão de muitas igrejas, como a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, tá? E outras igrejas aí, são direcionadas pelo corpo docente, pelo presbitério. Eles que fazem ali as reuniões juntamente com o pastor para decidir o bom andamento da igreja. Então, um presbítero bem formado, ele é um pastor por excelência, ele é pai. Então, vamos lá. Evangelista. Análise exegético e do conceito, o termo bíblico que menciona o ministério e a pessoa do evangelista são, vamos entender aqui, aí você está com a tua apostila e vai acompanhando, vamos ver aqui. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 que ficamos com ele. Olhe bem, que era 2, 7, então é um texto que tinha evangelista, que conota que tinha evangelista na Bíblia. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Então temos aí um fundamento para evangelista. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo falando a Timóteo. Vamos lá, mais um pouquinho. Evangelistas, né? Literalmente mensageiro do bem, formado de eu, bem e ângelos, mensageiro, denota-te pregador do evangelho, que deixa claro que a distinção da função nas igrejas, os missionários são evangelistas, por serem essencialmente pregadores do evangelho. Em igreja local, a função do evangelista é ser missionário daquela congregação. Ele visita almas, ganha para Jesus, promove cultos evangelísticos e cruzada, tudo em prol a ganhar almas em sua localidade. Muitos estão tomando aí o cargo de evangelista para ser logo um co-pastor. Antes dele demonstrar ser levado ao cargo de pastor, ele tem que ser ungido evangelista, sair para as ruas, organizar cruzadas, fazer visitação, mas ser mensageiro de Deus, tá ok? Então, a maioria dos evangelistas hoje estão em cima, são enfeite de altar, tá? Então são aqueles que estão ali só esperando a convenção chegar para ser levado a pastor. Não visita, não faz cruzada, não organiza nada, não sai em busca de almas, não faz o papel dele. Muitos estão aí nesse cargo equivocadamente falando. Eles não podem estar como evangelista. Eles são simplesmente enfeite de altar.
Se você é evangelista que está fazendo a aula, procure o teu pastor e diz: pastor, eu estou cansado de ser enfeite de altar, eu preciso fazer alguma coisa. Tá ok? Eu preciso que o Senhor me dê pelo menos uma caixa de som. Se o Senhor não me der, me dê pelo menos uns panfletos. Eu vou para a praça, eu vou para os bairros, eu vou para a periferia, mas eu vou ganhar alma para Cristo. Tem evangelista que só quer pregar se for no culto de domingo. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Vamos lá? Missionário, aquele que cumpre uma missão, desempenha o mesmo papel de um evangelista, porém esse é designado a fazer a missão em qualquer lugar que a igreja ou mandar, seja nacional, urbano ou internacional, tá? Tem muitas pessoas que dizem: você é o quê? Sou missionário. Onde você faz a obra? Não, eu só prego na igreja mesmo, ou eu só prego de igreja em igreja. Você não é missionário, tá ok? Você é alguém que quer se aparecer. Missionário não anda de agenda em agenda. Missionário vai aonde outros não querem ir, como disse o Senhor Jesus: vai diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, vai aos valados, certo? Vai aonde ninguém quer ir, o missionário. Quando é missão urbana, ele faz juntamente com a direção da sua igreja. Quando é missão internacional, intercultural, ele vai buscar agora, direcionado e designado pela igreja. Outra coisa, missionário não anda pregando de agenda em agenda, não. Missionário está à disposição para trazer alma para a sua igreja. Queridos, até a próxima aula. Querendo Deus, esse negócio vai pegar fogo, vai ficar bom. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.